Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Bom, pessoal, ontem nós estávamos falando sobre os osciladores pneumáticos. Vimos a descrição, né? Vimos a regulagem de rotação, e isso também a gente viu que ele é chamado de oscilador, que na verdade ele não faz uma volta completa, como o motor faz uma volta completa. Ele não. Ele anda de regulagem de 60 a 190 e de 60 a 100 graus. Então, ele tem 90, 95 graus, um pouco mais. Ele fica sempre, então, naquele... vai para um lado, vai até o outro, vai para um lado, vai até o outro. Ele fica oscilando
aquilo ali. Vimos os cálculos da energia cinética que nós precisamos, né? Então, energia cinética aqui e o momento de inércia da massa. Então, primeiro nós devemos fazer esse cálculo aqui, né? Aí depois pegar o JN, colocar aqui e acrescentar a velocidade angular. E aí a gente já tem. Bom, nós ficamos para ver, então, hoje os osciladores de cremalheira e pinhão. Os osciladores de cremalheira e pinhão, então, são osciladores pneumáticos. É rotativo, com campo de giro limitado. Então, é aquilo que nós estamos falando, ele continua sendo um oscilador pneumático, tá? E ele tem essa função de giro. Ele vai girar, mas não vai girar os completos 360 graus. Esse tipo especial de atuador rotativo fornece torque uniforme em ambas as direções e através de todo o campo de rotação. Então, ele tem essa característica. Nesse mecanismo, a pressão do fluido acionará o pistão que está ligado à cremalheira, que gira o pinhão. Unidades de cremalheira e pinhão do tipo standard podem ser encontradas em rotações de 90, 180 e até 360 graus ou mais. Então, ele pode fazer uma volta inteira, ele pode fazer um quarto de volta, né? Ele pode fazer meia volta, ele pode fazer uma volta inteira, ou ele pode fazer mais do que uma volta, tá? E com isso, a gente já falou tudo que tinha que falar sobre os osciladores. Não tem grande coisa, né? A única coisa que tem, ó, aqui tem a foto de aqui tem a foto de um. Então, dá para ver bem certinho aqui, ó, o pinhão aqui na volta, ó, e aqui a cremalheira, ó, tá? E o símbolo dele continua sendo esse símbolo aqui, ó, igual o outro, né? O outro, vocês podem, se vocês lembram, tem aqui o símbolo, é igual. Ele sendo de palheta ou de cremalheira é a mesma coisa. Tá? Agora, as garras. Então, ó, as garras pneumáticas. Outro elemento pneumático que hoje em dia está sendo bastante usado. Eu me lembro que quando eu comecei, na década de 90, quando eu comecei a estudar engenharia, a gente falava muito na cidade onde eu morava, aqui, que ali todas as cidades vizinhas também, mais ou menos a coisa funciona com metade indústria e metade do PIB, né? Metade indústria e metade agrícola. Então, eles estavam tentando a gente já falava em desenvolver um sistema de apanhar tomate. Tá? E apanhar tomate, na época, as coisas não eram como são hoje, a tecnologia não era tão desenvolvida. Então, fazer um apanhador de tomate, a gente sempre lembrava numa garra, como fazer uma garra, não pneumática, mas fazer uma garra para que pegasse o tomate. Só que a dificuldade que se tinha naquela época, óbvio, né, hoje não tem mais, é que a garra pegava o tomate e podia, não, se o tomate tivesse meio maduro, ela estourava o tomate. Então, isso não era uma coisa interessante. Hoje em dia, as coisas já estão mudando, já não é mais assim, já temos garras aí
e consegue pegar coisas com um toque fino, né? Como uma caneta, apertar a mão sem quebrar a mão de ninguém, essas coisas assim. Né? Então, não são, talvez não seja exatamente pneumático, mas já dá para a gente fazer isso. Tá? Então, a série de garras é provida de 2 garras móveis, ó, 1 e 2. Ó, aqui dá para ver bem também, quando está aberto, ó, 1 e 2. São 2 garras. Essas garras pneumáticas aqui é para pegar peças, quer dizer, eles desenvolveram mais para a indústria mesmo, né? Indústria metalmecânica, indústria automobilística, né? E estão englobados os compactos pegadores precisos e seguros, desenvolvidos especificamente para serviços de automação das empresas. Essas garras, robustas ou leves, têm várias características. Alta força de fixação, de acordo com a relação de peso. O curso e extensão mordente podem dar força de operação à garra para curto ou longo curso. Então, o mordente, que é essa parte aqui, ó. Então, ela pode fazer um longo curso, pode abrir bastante, ou ter um curso limitado, como parece que essa aqui está fechada, né? Pode ter um curso pequeno também. Com a opção de ajuda de mola, é oferecida uma força extra para a garra, ou uma segurança durante uma falha de energia. Isso, até isso a gente pode no circuito, através do circuito, a gente pode tentar fazer com que isso ocorra, né? Mesmo com falta de energia, a gente tenha a garra segurando. Com opção de mola de retorno, ou seja, quando ela fecha e aí por mola ela abre, né? Permite operação para simplização, segurança para os componentes. Opção de curso ajustável, opções de curso dando maior ajustável para os fins de curso, dando maior precisão de localização no mordente. As montagens dos furos podem ser traseira ou lateral. Também permite montagens alternativas. Então, a gente pode, basicamente, ter uma garra de quase qualquer jeito, né? Desde que a gente, dentro de alguns limites, é claro. O curso e posição das garras são realizados através de sensores e êmbolos magnéticos para que seja acomodado. Podendo ser sensor magnético ou controlador de vazão de ar para que haja um controle no deslocamento do mordente, para serviços em alta temperatura. É recomendado usar vedações em fluorcarbono. A associação com outros produtos de automação é simples de ser realizada. Então, a garra não tem muita dificuldade de se usar, né? Mas é quando tu precisa segurar alguma coisa, né? Aí depende da indústria que tu tá, ou da aplicação que tu tem. Aqui, com o tamanho compacto, baixo peso e vida útil, que excede a 10 milhões de ciclos, ou seja, 10 milhões de pegadas, imagina, tem uma vida útil muito boa. O pegador é a solução perfeita para manuseio de peças pequenas em espaços limitados. Tu tem uma pecinha pequena, tu bota ele vai ali, pega aquela pecinha e tira. Por exemplo, a indústria farmacêutica também, isso aí ele é bem utilizado para pegar aqueles vidrinhos, né? E aí sim tem um sensor para ver que ele vai pegar só o vidrinho, que ele não vai arrebentar o vidrinho, não vai quebrar o vidrinho.
Força requerida. Quando se determina a força requerida para as garras, elas precisam estar em condições de controlar as peças sob qualquer condição. A peça específica a ser manipulada deve estar dentro de um limite de aperto das garras e certos cuidados devem ser tomados para que não haja deformação da mesma. A mesma é a peça, né? Às vezes o cara pega com a garrinha ali e aí ele deforma a peça e isso não é o que se deseja. Claro, se tu estiver trabalhando com peças de metal, né, ferro, aço, alguma coisa assim, né, aí fica mais fácil, aí tu não tem esse tipo de problema. Existem dois tipos de garra. Garra de fricção paralela e garra de abrangimento. A garra de fricção ela é paralela, ou seja, elas fazem assim, ó, uma paralela à outra para fechar. E a garra circular, não, a garra circular ela envolve toda a peça. Nós já vamos ver isso aí. Opa, pulei, ó. Tá aqui, ó. Então, ó, essa aqui é a garra de fricção, que a atuação é paralela, e essa aqui é de abrangimento, ó. O que acontece, ó? Ela abrange a peça. Tá? Aqui nós temos garra com êmbolo magnético. Tá? Então, aqui tem todas as partes, ó. Tem amortecedores, né? Tem os sensores, aqui estão os sensores. Vou aumentar aqui para mim ver, porque eu não estou enxergando nada. Tá? Então, ó, amortecedores reduz o barulho e dissipa energia, permitindo, dessa forma, tempos rápidos em ciclos e aumento da taxa de produção. É aquilo que a gente vê na televisão, né? Aquela garrinha vai, pega, vai para lá e volta para cá bem mais rápido do que um ser humano faz e bem mais preciso, né? Sensores de proximidade. Sensores magnéticos de proximidade para sentir quando está chegando perto das peças. Os mordentes em liga de aço endurecido são disponíveis na versão standard. Menor custo, versão do mordente com menor força na garra. Tem menor força na garra, mas é o que tem menor custo também. Então, tu tem que verificar na tua utilização o custo-benefício, né? As conexões, conexão fêmea, padrão MS ou conexão opcional com controle de vazão. Então, pode botar uma válvula controladora de vazão na conexão. As canaletas para botar os sensores, que é esses aqui, ó, tá aqui os sensores, ó. Então, tu bota uma canaleta, outro na outra canaleta. Aqui, depois, tem o corpo, ó. Aqui o corpo, feito de alumínio extrudado, que é anodizado, resultando em uma superfície uniforme, possuindo também uma película oleosa para a área do componente de vedação, que garante uma vida útil mais longa às vedações. Então, o corpo, claro que essa película é interna, né? Aqui o kit de montagem. O kit de montagem estão disponíveis para interfacear com outros componentes para a automação. Então, eu posso botar junto a outros componentes. Aqui,
A abertura da garra é nesse sentido, ó, sentido paralelo, tá? E fechamento também é esse tipo aqui, ó. Fechamento, a abertura e o fechamento da garra. Multiplação, o curso do mordente provoca a função de abertura e fechamento da garra. Então, é aqui que é a nossa garra. Esse é o corpo da nossa garra. Agora, vamos então... O cálculo da força da garra. Tá? A força da garra deve ser dimensionada de acordo com o peso. O peso que deve ser adequado à garra. E a aceleração. As forças de partida e parada, né? Então, vai pegar, vai partir, vai parar, então tem que ver essas forças de aceleração. Então, se tu vai pegar alguma coisa, por exemplo, como um pedaço de aço, não tem problema, ele pode ser levado mais rápido ou não. Agora, existem coisas que tu não pode levar muito rápido, né? Então, tem que levar em consideração isso. Um fator de segurança é necessário para a precisão da máquina. O fator de segurança pode variar dependendo da aplicação, mas, em geral, é sugerido o fator de segurança de garra de fricção, é aquela que fecha e abre paralelamente, né? As duas garras. De 4, um fator de 4 vezes. A garra de abrangimento é aquela que segura e envolve o elemento, 1,25. Por que essa diferença? Porque a garra de abrangimento, ela vai fazer a volta toda no material, então ela vai ter uma área de contato muito maior. Enquanto que a garra de fricção, ela só tem um ponto de contato no material que ela vai segurar. Tá? Então, essa é a diferença, por que a gente tem uma diferença tão grande no fator de segurança. Agora, um exemplo. Ó. No exemplo 1, é usada uma força gravitacional G mais 32,26 pés por segundo ao quadrado. Para solucionar a força de aperto do pegador, então, nós vamos ter, ó, no exemplo 1, ó, a peça, ela tem um peso, né? A peça pesa 20 libras força, tá? E está submetida a uma aceleração de 0,5 G. Isso não é 0,5 gramas, não, é 0,5 G, é meio G. Isso vocês têm que levar em consideração, que é 16,1 pés por segundo ao quadrado. Qual a força necessária para a garra? A força da garra é o peso da peça vezes a força de aceleração. Então, ó, 20 libras, força vezes 0,5. Tá? Então, vai ficar 30 libras força, 0,5 a mais, né? Então, vai dar 30 libras. Claro, né? Vai ser aqui, ó, nós poderíamos botar aqui, ó, 20 mais, tá? 20 mais, quer dizer que 20 vezes 0,5 é 10. 10 mais 20, 30. Tá? Ou então fazer aquela velha multiplicação, é 0,5, eu boto 1,5 aqui, então 20 vezes 1,5 dá 30. Tá? E aí, para a garra, por exemplo, a solução para a força da garra, se a garra for
de fricção é 4 vezes 30, 120 libras. Para H de abrangimento é 1,5 vezes 30, dá 37,5 libras força. Estou usando aqui libras. Poderia se utilizar uma outra unidade. Dá para fazer o cálculo para mudar a unidade, né? Mas isso aí também não é difícil, né? É só ver a relação que tem entre essa unidade, tá, e a unidade que tu está querendo utilizar. Então, a ação das forças no centro de gravidade da peça a uma distância L para a base, o torque, agora para ver o torque, né? Para a base do pegador cria um momento torsor. Então, ó, claro, né? Se eu tenho essa distância, se eu tenho uma distância, então eu vou pegar aquela peça e vou levantar, vou levar ela para um lado, então tem um momento torsor, ou seja, tem um momento de inércia ali, né? Então, a soma dos componentes de força que agem no centro de gravidade pode ser vista através da força criada pelo peso estático e a força criada através da aceleração. Então, o peso estático da peça mais a aceleração. Torque total, soma dos componentes de força pela distância. Então, tem que somar todos os componentes de força, tá? Que é a força do peso estático e a força pela aceleração. Então, note que o módulo da força, porque força é uma grandeza vetorial, tem, então, módulo e direção. Nesse caso, nós estamos vendo só um módulo, a gente não está preocupado com a direção, porque para nós não interessa nesse exemplo. Depende da orientação da peça. Para minimizar o torque, a peça de trabalho deve ser colocada o mais próximo do topo do pegador quanto possível. Tá? Então, tem que botar mais perto do topo do pegador. E aí, então, nós terminamos esta parte. E aqui a gente começa o dimensionamento, né? Eu esqueci de botar aqui. O dimensionamento dos atuadores pneumáticos lineares com amortecimento. Então, agora nós começaremos efetivamente a verificar os cálculos. Tá? Então, quando analisamos internamente um atuador linear pneumático, observamos que o conjunto êmbolo mais haste, tá? Êmbolo mais haste constitui uma massa M, que, quando aplicada à equação abaixo, juntamente com a velocidade a ser desenvolvida pelo atuador, resultará na energia cinética a ser gerada pelo conjunto. Então, aqui nós temos a fórmula, né? Então, ó, essa energia cinética, no final do curso do atuador, será absorvida, ora, pela tampa frontal, ora, pela tampa traseira. Ora, pela tampa traseira. Ora, pela tampa traseira. Desculpem, pessoal. Que é a figura abaixo, conforme o movimento da extensão ou retração da haste. Então, ó, a figura abaixo é esse aqui, ó. Esse aqui é o cilindro com amortecimento. Tá? Nós já tínhamos visto, então não vou, de novo, estar batendo na mesma tecla. Então, ó, a energia cinética é a velocidade de deslocamento em metros por segundo e a massa em quilograma. Então,
a energia cinética vai ser em quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado, tá? Ou então em joule, que é igual a joule. Então, a energia cinética vai ser dado em joules. Tá? Então, é energia cinética, massa vezes velocidade de deslocamento, né, ao quadrado sobre 2. Então, nós temos essa fórmula aí para que a gente possa calcular dimensão. Eu sempre erro dimensionamento. Sempre boto com C e é com S. Dimensionamento. Tá? Aqui a gente já viu, eu não vou ficar olhando, eu só botei isso aqui para aqueles que não lembram direitinho como é que é, eu botei essa foto aí. Então, dimensionamento de um atuador linear duplex contínuo. Então, ó, o duplex é esse, que tem duas câmeras, nós vimos ontem. Resulta de dois atuadores lineares de duplo efeito, de mesmo diâmetro, montados em série. Figura abaixo, ó. Primeiro esse aqui, depois esse aqui. Então, nós temos aqui a câmera A0, aqui a câmera 0, aqui a parte AC1, aqui AC2 e AC3. Então, nós temos 1, 2, 3 e 4, ou seja, o êmbolo, a frente e o fundo do êmbolo são 4 superfícies, o que possibilita, como característica principal, a elevação da força de avanço em 82% a 97% e a duplicação da força de retorno, tal como é analisado em seguida. Então, ó, se eu usar esses dois em série, né, ou seja, como a gente já viu lá, que tem que colocar a pressão que entra aqui e a outra pressão aqui, então toca ao mesmo tempo os dois, bota a pressão ao mesmo tempo nos dois, então ele tem a força aplicada aqui dobrada, consequentemente, a velocidade com que vai se projetar para fora ou voltar ao êmbolo vai ser maior. E a força, né, a força de avanço também vai ser maior. Eu estou colocando 2 vezes a pressão aqui, ó. Então, ele vai estar, um vai estar empurrando o outro, né, na verdade. Então, aqui, ó, análise da força de avanço. Agora que a coisa vai começar a ficar boa, nós vamos começar a fazer os cálculos dos cilindros, né? E a partir disso, vocês vão poder determinar o cilindro e depois a lógica de funcionamento desse cilindro, conforme vocês melhor quiserem, no caso, né? Amanhã, não sei se nós vamos conseguir fazer aquele circuitinho funcionar, ou se a gente tiver outro, para mostrar para vocês ali. E os cilindros nós não temos, a maioria dos tipos nós não temos, né? Mas vamos fazer o que der amanhã. E amanhã a gente também vai trabalhar um pouquinho em cima dos exercícios aí, né? Entretanto, no tipo de atuador em questão, aí, ó, a força. A força de um atuador linear pneumático é normalmente dada pela seguinte equação. A força é normalmente dada pela seguinte força de avanço é igual a PT, pressão de trabalho, vezes a área do pistão. Entretanto, esse tipo de atuador em questão, quando uma válvula comutadora acionar seu disparo, as conexões 1 e 3 serão alimentadas simultaneamente com a pressão PT, enquanto pelas conexões 2 e 4 será feita a exaustão. A força de avanço, nesse caso, será dada pela soma das forças individuais de cada atuador.
como ambos os atuadores possuem o mesmo diâmetro interno e o mesmo diâmetro da haste, verifique-se da figura abaixo a seguinte condição, que AC1 igual a C2 igual a C3, que é igual a AC. Então, aqui nós temos, nós temos essa situação aqui, Então, eu coloco pressão aqui e coloco a mesma pressão aqui, nos dois êmbolos ao mesmo tempo. E esses êmbolos têm a saída por aqui. Tá? Depois eu coloco aqui, e a saída é por aqui e por aqui. Então, na força de aceleração, vai ser N1 vezes força de aceleração sobre AP. E para a força, vai ser aqui, para cada cilindro, né? N1, a N vai ser menor que 1, sempre. Aí aqui, N2 vezes FA vezes AC2. Tá? AC2 é essa parte aqui, Como, eu acho que aqui, né? Deixa eu ver se aqui, AC1, AC2, AC3. Tá? Então, nós vamos ter essas forças de acordo com as áreas dos cilindros, né? Então, N1 vezes a força divididos pela área desse cara aqui. Depois, N2, N1 vai ser maior que N2, tá? Ou seja, se for 0,7 N1, N2 tem que ser 0,3. E aí, eu tenho que N1 mais N2 igual a 1. Então, 0,7 mais 0,3 dá 1. Então, eu vou ter as forças aqui. Então, vejam que eu tenho aqui, lembrando que ambos são acionados simultaneamente e partilham da mesma haste, podendo escrever, conforme a figura abaixo, em seguida a força de avanço será dada por N1 FA sobre AP, N2 FA sobre AC2. Então, fazendo aqui a soma, né? Fazendo aqui a soma, eu vou ter essa situação aqui, tá? E isso aí a gente comprova bem, não é muito difícil de comprovar, eu acredito. Então, aqui, N1 FA sobre AP mais N2 FA sobre AC2. Tá? Então, fazendo a soma, eu tenho aqui AP mais AC2, AP mais AC2, que é a soma de baixo, e como N1 mais N2 é igual a 1, então eu faço dessa forma, não preciso me preocupar com essa situação. O N1, N1 mais N2 é igual a 1, então eu não tenho força de aceleração aqui, FA, divididos pela AC1, pela AP, pela área do cilindro, né, do primeiro e do segundo cilindro. Isolando a variável FA, nós temos que a pressão total é igual temos que a força é igual à pressão total vezes as áreas somadas dos dois êmbolos do mesmo cilindro, né? Então, eu vou ter essa área aqui e essa área aqui, o AP é essa área aqui, o AC2 é essa área aqui, tá? Então, FA é
força de avanço. FR é força de retorno, tá? Só para nós determinar. Ó. Então, FA é igual à pressão total vezes AP mais AC2. E ainda nós temos que, como a área do êmbolo do pistão é dada por o diâmetro ao quadrado dividido por 4 vezes π. Então, a gente lembra a condição, né? AC2 igual a AC igual a π vezes diâmetro externo ao quadrado menos diâmetro interno, tá? Ao quadrado sobre 4. Quem é o diâmetro interno e quem é o diâmetro externo? Ó, o diâmetro externo, tá, é esse aqui. O diâmetro interno é esse aqui. Tá? É o diâmetro da haste e o outro é o diâmetro do êmbolo. Tá? Então, assim, nós vamos descobrir quanto é a área. Porque, pessoal, vejam o seguinte, ó, a área total é uma área que eu tenho que descontar a área da haste. Tá? A haste vai ser, não vai ser atingida pela pressão. Portanto, o que eu tenho que fazer? Aquela areazinha ali da haste eu tenho que descontar quando eu levo em consideração para fazer o cálculo. Então, substituindo, então, os valores das variáveis AP e AC2, e simplificando, nós vamos ter que a força de avanço é 1/4 da pressão total vezes π vezes 2 diâmetro do êmbolo ao quadrado menos o diâmetro da haste ao quadrado. É isso que nós temos. Então, analisando agora as forças de retorno. As forças de retorno é análogo, é seguido para a obtenção da força de retorno. Então, a força de retorno, a pressão total vai ser dada por 2 vezes 1,5 vezes força de retorno vezes 2 AC. Por quê? Porque, ó, o AC3 é igual ao AC1. Tá? E aqui, ó, nós temos que a força de avanço é metade, a potência total é metade, 1/2 da força de retorno sobre as duas áreas. Aqui eu tenho também, tá bem? Então, vai me dar isso aqui. Se a gente seguir essa fórmula, a gente vai chegar nessa situação aqui, ó. A gente simplificando, aquele 2 vezes 1/2, corta, né? Então, aqui, ó, esse 2 vezes 1 dividido por 2, corta, né? Então, corta esse aqui com esse aqui, fica só FR sobre 2. Me perdoem, pessoal, me perdoem, acho que essa variação de tempo aí está me dando uma alergia. Ou é a Covid, mas eu acho que Covid não é. Vamos lá, então. Continuando. Então, a força de retorno, a gente isola, né? Vai ser 2 vezes a área, AC, vezes PT. Tá? Vezes a potência total. Quanto é que é a área? A área do cilindro vai continuar sendo a mesma coisa, né? E que multiplica o diâmetro do êmbolo ao quadrado menos o diâmetro da haste ao quadrado, sobre 4.
Então, fazendo todas as simplificações possíveis, ó, eu tenho 2 aqui, tenho 4 aqui, então, isso aqui fica, corto o 2, isso aqui fica 2, ó. Portanto, eu vou ter π sobre 2, que multiplica a pressão total, tá? Multiplicando a diferença dos quadrados, a diferença dos quadrados da área do êmbolo e da área da haste, ou do diâmetro do êmbolo e do diâmetro da haste, me perdoa. Tá? Então, chegamos aqui, ó. A tabela a seguir apresenta uma análise comparativa entre as forças de avanço e retorno de um atuador normal e um atuador duplex contínuo, que é esse que nós estamos vendo. É possível verificar nas 2 últimas colunas à direita o aumento percentual nas forças de avanço e retorno que o segundo atuador tem em relação ao primeiro. Então, ó, pressão de trabalho, 6 bar. Então, estou determinando que já é 6 bar. O diâmetro do êmbolo, nesse primeiro caso aqui, ó, 32, e o diâmetro da haste, 12. Força de avanço, 482, no atuador normal, 482 newtons, e a força de retorno, 415. No atuador duplex, eu tenho esse aumento aqui, ó. A força 2 vai ser, ó, 897 e a força de retorno 829. Então, a diferença entre a força de avanço, tá? 1 e 2 é positiva de 80%. Então, ó, 482 mais verificando 482 relacionando com 497, são 86% a mais. E a força de retorno, ela é 415 para 829, ela é 100%, fazendo a comparação. Então, ó, em todos eles, todos os diâmetros que nós tivermos dos cilindros, né, todos eles serão na força de retorno 100% maior do que no cilindro com uma haste só. E em torno de 86, 84, 89, 90, 93, 93, 95 e até 95,99, em torno de 96%. Então, de 84, tá, a 96%, praticamente, eu tenho de ganho de força se eu usar um duplex. Tá? Então, aí nós temos uma situação. Por que se usa um duplex, às vezes, e não se usa um simples? Porque a força de avanço que eu preciso é uma força muito grande. Aqui, atuador pneumático giratório oscilante. É aquele que nós tínhamos visto, tá? Nada diferente daquilo que nós tínhamos visto. O estudo da cinemática demonstra a possibilidade de utilização dos atuadores pneumáticos lineares para execução de movimentos com ângulos superiores a 120 graus, conforme pode ser visto na figura. Então, ó, se eu tenho esse cilindro aqui, ó, o que acontece? Quando ele avança, ele chega até aqui. Quando ele retorna, recolhe toda a haste, ele chega aqui. Então, o total entre o máximo e o mínimo é 120 graus. E na metade, né, eu vou ter esta situação aqui. Então, eu tenho dessa situação aqui para cá 60 graus, e dessa situação para cá mais 60 graus, que vai dar os 120 graus totais. Tá? Então, eu posso fazer com que
ao invés de eu usar um oscilador, tá? Um oscilador pneumático, eu posso usar, em alguns casos, o cilindro normal. Objetivando a solução desse problema, desenvolveu-se o atuador pneumático giratório, também conhecido como atuador pneumático oscilante, que possibilita deslocamentos angulares escalonados de até 360 graus. Vocês viram que, em alguns, há pouco a gente já falou, que em alguns casos já se fabrica com mais de 360 graus. Ele faz mais que uma volta. Então, dimensionamento de atuadores pneumáticos lineares e giratórios comerciais. Comerciais é o que a gente encontra normalmente no comércio. Por quê? Eu ainda posso entrar em contato com a fábrica e pedir para que eles fabriquem um do jeito que eu quero usar. Tá? Então, o dimensionamento dos atuadores lineares e rotativos para especificação final em catálogos comerciais de fabricantes e revendedores é feito a partir de uma análise dos esforços envolvidos, amplitude de deslocamento e tipos de montagem. Então, aí já começamos a ver outro dado que a gente não tinha visto ainda. Como é que nós vamos montar o nosso cilindro? Nosso cilindro vai ficar preso a uma base, né? Ou uma base horizontal, onde eu vou fixar todo o corpo dele, ou então eu vou fazer uma fixação como esse aqui, uma fixação traseira, né? Com um pino onde ele pode se mexer. E eu também posso fazer outra fixação, que nós já vimos ontem nós podemos fazer aqui no cabeçote dianteiro, né? E também pode resolver o caso. Tá? Agora nós vamos começar, então, a fazer os dimensionamentos dos atuadores pneumáticos lineares comerciais. Os atuadores pneumáticos lineares, em sua grande maioria de aplicações, desenvolve seus esforços durante a fase de expansão da haste. Então, quando está expandindo a haste, é que ele aplica a força. Sabe-se que sempre nos movimentos de expansão ou retração da haste, com a aplicação de força, estão presentes as forças de atrito. No caso do dimensionamento do atuador, torna-se necessário determinar a força de projeto, FP, requerida para realizar a movimentação da carga. No princípio do movimento, além da força necessária à aplicação desejada, há a força de atrito estático. E, durante o movimento, há a força de atrito cinético. Então, a força de atrito estático e a força de atrito cinético são o atrito, primeiro, que é o atrito inercial, né? E depois esse atrito que vai acompanhar conforme a peça vai se movimentar, né? A peça ligada ao êmbolo, né? Então, ele vai fazer ele vai ter, então, ele tem esses dois tipos de atrito aí que a gente tem que levar em consideração. Então, verificou-se ainda que os coeficientes de atrito gerados dessas formas variam conforme a aplicação da carga, a natureza dos materiais e seu acabamento, bem como a velocidade de deslocamento e o tipo de lubrificação. Deste modo, ao calcular a força de projeto, é necessária a operação, deve-se corrigi-la, multiplicando-se por um fator de correção. Esse fator de correção a gente vai chamar de P, conforme apresentado na tabela seguinte, ou na tabela a seguir, a fim de obter a real força de avanço ou retorno, com ela, juntamente com a
pressão de trabalho, determinar o mínimo diâmetro necessário ao atuador. Então, ó, tipos de velocidade de deslocamento da haste do atuador: lenta e carga aplicada somente no final do curso. Exemplo, a operação de rebitagem, fator de correção, φ, ou ali eu botei P mais 1,25. Se a força, se a velocidade é lenta e a carga é aplicada em todo o deslocamento do curso, então eu uso 1,35. Rápida, com carga aplicada somente no final de curso, operação de estampagem, 1,35 também. Rápida, com carga aplicada em todo o desenvolvimento do curso, 1,5. Situações gerais não descritas anteriormente, que não seja uma situação dessa natureza aqui, então a gente usa 1,25. Então, para fazer o cálculo, eu preciso disso aí. Então, diâmetro do atuador. Lembrem-se que nós estamos falando de atuador simples. Tá? Diâmetro do atuador é determinado em função da força de avanço, que é a força de projeto corrigida pelo fator, que é a tabela aqui, 3.4, é a tabela anterior. Parênteses, e da pressão de trabalho, PT, normalmente 6 quilogramas por centímetro quadrado. Quilogramas por centímetro quadrado. Ou quilograma força, eu acho, né? Quilograma força por centímetro quadrado. Esse diâmetro refere-se ao diâmetro interno do cilindro. É obtido da equação da área do pistão, para o caso de força aplicada durante a fase de avanço, que é a equação abaixo. Né? Se, no entanto, a força for aplicada durante a fase de retorno do atuador, a variável AP na equação deve ser mudada pela variável AC, área da coroa. Então, ó, diâmetro do cilindro é 2 vezes raiz quadrada de AP, área do pistão, divididos por π. Lembrando que a equação da pressão é força sobre área. Né? Então, força de avanço sobre a área do cilindro. Isolando a variável AP, substituindo aqui nessa equação de cima, eu cuido, pessoal, eu leio e sempre faço alguma coisa. Então, ó, AP, isolando a variável, ó, dP, e aqui, onde eu tenho AP, vai ser FA por PT. Então, onde eu tenho AP, vai ser FA por PT. Então, eu pego, substituo, faço aqui, ó, passo o AP para esse lado multiplicando, vai ficar AP vezes PT, aí pego o PT e passo para esse lado dividindo. Então, eu tenho FA por PT. Se eu aplicar no lugar do AP, eu vou ter FA divididos por π, que já tem aqui, ó, pelo PT. Então, eu tenho 2 raiz quadrada de FA π vezes PT. Isso é o diâmetro do cilindro, o diâmetro do atuador, né?
Então, nós vamos continuar. Lembrando que FA é igual a FP vezes o φ, que é o coeficiente que a gente tem que levar em consideração através dessa tabela aqui, ó, que é o P, no caso, né? Que eu chamei de P, mas vocês veem que é φ aqui, ó. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que pegar onde diz FA, ó, que era aqui na parte de cima, FA, e nós vamos substituir ele botando, ó, onde é FA, nós botamos FP vezes φ. FP